Olá, eu sou Renato Scarpim, eu sou ator, diretor e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Você é Top. O programa está top porque nós temos aqui um talento espetacular e nós vamos desvendar coisas da Marita Curi Haddad. Gratidão, muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço, gente. Obrigada, viu? Marita, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, como que a música entrou na sua vida e nunca mais saiu, o teatro, né, também, né? Então, o mundo das artes, né? As artes cênicas acabaram entrando na sua vida. Isso. Bom, eu sou de São Paulo, mesmo capital, paulistana da Gema. Eu, desde os meus 15 anos de idade, eu comecei a fazer teatro no colégio, né? Já gostava, eu tenho uma amiga, né, que é minha amigona, melhor amiga irmã até hoje, a Carol Carvalho, que ela já fazia com 13 anos de idade, eu acompanhava muito de perto aquilo e ficava sempre encantada, mas ainda não sabia se era minha praia ou não. Aí eu comecei a fazer teatro no colégio e aí eu nunca mais parei. Então, desde os 15 anos que eu atuo, que eu vivo nas artes cênicas, que é a minha vida realmente, eu não consegui me desvincular disso. Já tentei, quando eu consegui, aí eu fui fazer faculdade, quando chegou a época de faculdade, eu acabei prestando jornalismo, fiz faculdade de jornalismo, então eu sou jornalista também. Acabo que eu trabalho como jornalista também, como apresentadora, eu gosto muito de escrever, eu escrevo poesias, então o jornalismo compõe muito com a minha história, mas eu jamais deixei de ser atriz, sempre, né? E continuei até hoje. E foi assim, né, que entrou. Quando eu fui ver, eu me joguei assim no mundo profissional, sabe? Eu comecei a fazer teatro no colégio, como eu falei, e em seguida eu entrei numa companhia que fazia parte da Unesp, ou da universidade. Mas eu tinha 16 anos, então eu era só de um grupo à parte deles, um grupo de pesquisa. Só que ali, quando eu vi, eu estava rodando o Brasil com espetáculos e fazendo teatro de rua. E eu fiz toda a minha formação profissional ali, assim, na raça mesmo. A gente viajava nos campos todos da Unesp que tem no Brasil e participando de festivais, de eventos. Então, muito cedo, eu escolhi isso como carreira, abdicação, né? Porque eu com 15, 16 anos de idade já não tinha fim de semana. A minha vida era pro teatro, única e exclusivamente. E assim eu levei, sabe, até hoje. E aí de lá eu fui fazendo outros cursos, fui me profissionalizando e entrei em outras companhias, fiz parte do Teatro Calça, um grupo conceituado em São Paulo, fiquei lá 6 anos, com espetáculos lindos, a gente viajou muito também, a gente foi até pro Chile, um espetáculo no Chile já, em espanhol, foi um grande desafio. E aí depois eu fui para carreira solo, que eu brinco, né, para fazer carreira solo, eu desvinculei um pouco das companhias de teatro e fui tentar ver o que acontecia, eu, Marita, atriz, sozinha. Aí foi quando eu comecei a produzir teatro, porque você se vê, né, numa situação que você não pode mais aguardar alguém te chamar para trabalhar, né? Você pode calhar, será que alguém vai me chamar para trabalhar hoje? Não dá. Aí eu comecei a me produzir espetáculos, e fui aprendendo a fazer isso, né? Então até hoje eu produzo, atuo, confesso que eu gosto muito mais de atuar do que de produzir. A produção é uma necessidade, né? Não é uma escolha. Mas é muito bom quando dá certo, né? Muito prazeroso. E escrever, né? Daí entra uma outra vertente ali, né? Criei até uma empresa junto com o Renato Scarpim, que chama Fábrica de Homenagem. E a gente criou na pandemia, também por necessidade, né, para se reinventar, para fazer algo diferente. E é uma empresa que faz poesias personalizadas para homenagear pessoas. Maravilhoso. É muito bacana. Aproveitar aquele tempo que todo mundo fala assim, ocioso, mas com a criatividade, né? Criatividade e pensar num novo formato artístico, né? Porque a gente é rentável também. Rentável, sim, porque é isso. E
que não seja só rentável e que traga algo para a pessoa, né? Porque é um trabalho que enaltece o outro. Então a gente pega ali, vamos supor, você quer homenagear uma pessoa que você ama muito, sua esposa, sua mãe, filho, é um aniversário, alguma coisa. Aí você conta pra gente como que é essa pessoa. Né? Você responde o questionário, você fala tudo que você puder sobre aquela pessoa. Ela não precisa ter nenhuma aptidão artística. Não, ela vai ser homenageada. Sim. Ela é um ser humano, uma pessoa real, normal, que vai ser homenageada. E aí você vai lá e me conta como ela é, as características principais, o que chama atenção nela, do que ela gosta, que frases que ela fala muito, tudo que puder. Aí a gente pega essas informações todas e cria um poema que é um raio-x daquela pessoa, um raio-x da alma dela. Aí a gente interpreta ele em vídeo e você presenteia a pessoa com aquilo. Então é algo que é transformador, sabe? É transformador e inesquecível. E vocês atuam como host de poesias, né? Que é um fantasma, né? Interessante. Não fantasma, acaba sendo porque é como se fosse a visão do outro. Isso, a gente assina, né? Porque Exatamente. Uma questão de direitos autorais. Exato. Mas sim, é como se fosse, porque é isso, é alguém que nos passou aquelas informações e a gente criou em cima delas. Não deixa de ser. Ô Marita, e aquele negócio que fala do frio na barriga, você nunca teve então? Nossa senhora, meu Não, Deus. com não, né? Tem até hoje, mas se eu entrar um dia em cena sem frio na barriga, alguma coisa tá muito errada. Ok. Porque é toda vez, mas é toda vez, não importa o tempo de carreira, pelo menos pra mim é assim. Nossa, e dá frio na barriga, e dá ansiedade. Aqueles minutos antes de abrir a cortina também são um pouco intermináveis. Demais. Eu não acho intermináveis, porque pra mim passa muito rápido. Eu tenho a sensação que voa. Quando eu falo assim, meu Deus do céu, eu tô me preparando para entrar em cena, de repente eu queria que tivesse mais 1 hora, 2 horas para eu me preparar mais, sabe? Pra eu estar realmente ali, né? E aí acaba que muitas vezes você vê, já é hora, você fala, meu Deus, pra mim voa. Mas por essa sensação de frescor. Pra mim é muito fresco, sempre, ainda bem, né? Porque eu acho que o teatro é ao vivo, né? Sim, se a gente não tiver um frescor, o organismo vivo. E quando termina o espetáculo, que vocês vão agradecer ao público, dá uma sensação muito boa, não dá? Maravilhoso. Às vezes a gente, né, no teatro a gente passa por muitas situações, né? Então pega plateias lotadas de teatros incríveis. Imagina, há pouco tempo eu estou viajando com um espetáculo, com uma turnê, que chama Uma Mulher, Um Olhar, Abigail, Paulo e Esther. É a história de Paulo de Tarso. Okay. E a gente está fazendo turnê pelo Brasil. Inclusive agora, março, abril, a gente vai para o Nordeste inteiro. Legal, e é bíblico mesmo, né? É a história de Paulo de Tarso, que é São Paulo, né? São Paulo. Isso, e só que conta de uma forma bem histórica mesmo, né? É muito interessante. E a gente fez, por exemplo, para 1000 pessoas em Juiz de Fora, 1000 pessoas. É uma sensação indescritível. Né? Os aplausos finais é um negócio assim que jamais eu vou esquecer em toda a minha vida. Isso como muitas outras plateias maravilhosas. E também tem vezes que a gente faz para 5 pessoas. Esse espetáculo como o seu, mas com outros. Mas com o mesmo entusiasmo como se tivesse. Então, e aí o que acontece? Você me perguntou sobre o pós, né? Na hora dos aplausos. Às vezes está lá uma plateia de 10, 20 pessoas. Você tem que fazer um espetáculo. No começo é claro que você fica desanimado, né? Você fala, poxa vida, né? Estamos aqui, isso tudo, esse trabalho lindo. Mas quando acaba, e você vê aquelas 10, 20 pessoas te aplaudindo, te agradecendo. Exato. A energia fica muito boa, né? Aquela pessoa saiu da casa dela, ela foi lá assistir. Ela queria estar ali, ela foi lá para ver aquele espetáculo. Dá uma sensação de gratidão tão grande, de retorno, de troca, que a gente, assim, eu acho que às vezes é o que nos sustenta, sabe? Não os aplausos no sentido de, o aplauso nos sustenta, no sentido egocêntrico, vaidoso. Não nesse sentido. No sentido de, é o que o artista pode dar, né, para o mundo. É a sua própria arte. Então, para quem quer que esteja consumindo aquilo, assistindo aquilo, é muito gratificante. Muito. Bacana.
E você está sempre se reinventando, então, assim, tua cabeça está sempre pensando, ou em produção, ou escrever poesia, ou rever textos anteriores, isso te faz bem, né? Sim, demais. Aliás, é sempre mesmo, assim, eu não consigo parar. Principalmente a questão da escrita, né? A questão da poesia, para mim, ela é muito viva. Então, às vezes eu tô aqui ali pensando em alguma coisa qualquer, aí eu olho um movimento diferente, eu vejo uma imagem diferente, então eu escrevo alguma coisa sobre aquilo. É bem constante mesmo. E a questão de todas as outras artes também. Estou sempre pensando em alguma coisa, nossa, que eu posso gravar um vídeo que seja legal, como atriz, que venda alguma coisa e que fale isso para as pessoas. Que produto não, que peça nova que a gente pode fazer agora? Qual seria meu próximo espetáculo? Então, por exemplo, é uma cabeça pensante que não para, né? Até porque realmente precisa, né? É bom, porque alemão já vai cada vez mais longe. É verdade, é um treino constante, isso é verdade. Logo, fiquei pensando, a Marita aqui, né? E aí com o uso da inteligência artificial, uma outra Marita, né? Vocês falando temas diferentes. Isso vai acontecer logo também. Nossa senhora, né? Eu sei, olha. Acho que vai, não sei se bom se ser ruim, mas vai, né? Uma hora vai. Mas eu fiquei contente de você ter feito o jornalismo, porque isso é muito importante. Então, está te ajudando muito na parte das poesias. Na produção, você tem aquela ideia de início, meio e fim, responde aquelas perguntas, quem, quando, onde, por quê, porque é importante. A pessoa precisa dessa referência. Muitas vezes você vê profissionais que às vezes não deu muito certo porque faltou responder essas perguntas. E o público, durante a festa, durante tudo, ele tem que ter uma noção de que tudo aquilo lá está dentro, né? Sim, é verdade. A questão da comunicação e da divulgação, né? É isso, assim, se comunicar melhor, né? E aí o comunicador acaba que aprende a fazer isso e pensa, né, com essa cabeça do lead, né? Sim. Eu fico muito feliz porque você acabou conhecendo um monte de cidades, um monte de estados, né? E além de tudo, trabalhando com afinco, mas também se divertindo, né? Porque é como se você tivesse vivido várias vidas. Né? Muitas profissões, talvez você tivesse só um local físico, né, a vida toda até se aposentar, quando a sua visão de mundo foi diferente e foi assim, gratificante. É verdade, gente, é impagável isso. Que a profissão te proporciona, nossa senhora, muitos lugares que eu já conheci na vida foi para trabalhar, mas muito. Ou no teatro, muito no teatro, mas também às vezes para gravar um comercial de publicidade, aí você viaja para Goiânia, viaja para Salvador. Muitos dos lugares que eu conheço foi a trabalho. Sim. Eu sou muito grata por isso, é maravilhoso. Quando você sentou, eu pensei que você tinha feito balé. Eu fiz balé, sim. Então legal. Tem o cara de bailarina. A sua postura, a hora que você chegou, a hora que você sentou. Eu não sou bailarina, a coluna retinha, né? Tem esses costumes. Eu não sou bailarina profissional, mas eu comecei a fazer balé até tarde, bem tarde, adulta. Mas eu amo. Não, e é interessante porque assim, o cuidado com o corpo também é muito bom e faz a pessoa se gostar. É essencial, isso é uma coisa que para mim é inegociável, né? Que é uma palavra do momento, né? É inegociável. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é um treino. Ou eu treino de musculação, né? Funcional, eu treino, eu faço yoga, eu medito, e eu não abro mão. É uma negócio do corpo são e mente sã, você procura sempre equilibrar, né? É essencial. Ainda mais na carreira que a gente vive, se não tiver assim, minimamente buscando o equilíbrio mental, você te vira. Rapidinho. Tá certo. Mas eu quero que você volte outras vezes, viu? E pensa em um dia escrever, vai rascunhando e escrever a tua biografia, tem uma editora. Tá? É legal. Que das fotos, que legal. Interessante. Você
inspirador, tá? Ah, que lindo. Obrigada, querido. Marita, você pode falar teus contatos? Nós vamos escrever aqui também, tá? Tá bom. Eu vou aproveitar para falar dos espetáculos que Por eu favor, tenho ali tá. na caixinha. Isso, Tá? tá. Tem Tenho- endereço, tua data, tudo, Tá tá? bom. Como eu já falei, né, o Abigail Paulo Estevão, Uma Mulher no Olhar, que é da Rama Cria Produções. Nesse espetáculo eu sou atriz e eu faço Abigail. Está em turnê pelo Brasil, então vai longe ainda. Eu faço um espetáculo que é um monólogo, sou só eu, que se chama Maria, quem foi a mãe de Jesus? É a história de Maria, né? Sim. Jesus toda a história que a gente conhece pelo ponto de vista dela. E é bem histórico, é muito bonito. Então esse espetáculo a gente faz pontual. Então você fala, nossa, eu quero levar esse espetáculo, quero trazer aqui para minha empresa, porque ele é muito inspirador, sabe? Ele não é religioso, ele é histórico. Tem um aspecto espiritualista, claro, né? Ele é transcendental. Sim. E a gente vai para lugares com ele, então a gente leva, sabe? Para centros, para casas espiritualistas, para centros culturais, enfim. Aí isso também é uma coisa que está ali na caixinha. O Engolindo Sapo, que é do Renato Scarpini, terá uma entrevista com ele também, né? Esse eu produzo, sou produtora desse espetáculo, a gente também viaja com ele, está em cartaz hoje em dia. E tem coisas novas para acontecer, que aí é sobre a Maria Madalena, mas Tá aí bom. ainda, não, Aí você ainda vê- é produção. E você já está convidado para vir falar com a gente, tá? Tá bom. E aí os meus contatos, né? Vamos lá. O meu WhatsApp, que dá para se comunicar, é 11 998 49 4234. E o meu Instagram é @ Marita Curi. Marita com 2 T's, Curi com Y. E tem o da Fábrica de Homenagem, que é só Fábrica de Homenagem. Isso. Lá você pode perguntar sobre como funciona para contratar as poesias personalizadas. A gente faz para a empresa também, não é só pessoal. Tem muitos eventos empresariais que utilizam esse serviço e é a coisa mais linda, vale muito a pena, casamentos. É bem interessante. E acho que é isso. Mas vamos sempre, tá? Tá bom, o maior prazer. Muito obrigada. Internautas, com os agradecimentos então a essa talentosa Marita Curi Haddad, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.